Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a impopularidade do governo Lula. Estamos vivendo um momento muito curioso. É a primeira vez depois dos mandatos do presidente Lula, é a primeira vez que nós verificamos uma situação curiosa. O Lula numa situação bastante delicada, em que ele agora tem uma desaprovação governamental pior do que a aprovação. Para o Lula, isso é algo inédito, visto que, se a gente analisar com calma, os outros mandatos do Lula, apesar dos altos e baixos, de uma maneira geral, ele sempre se manteve dentro de uma popularidade, dentro de uma aprovação governamental. O que a gente está percebendo agora é justamente o contrário, né? As pesquisas, e as últimas, na verdade, mostraram justamente uma desaprovação muito grande. E aí nós vamos verificar aqui que existem alguns fatores para isso, que de repente está provocando tudo isso. Né? O primeiro ponto que tem que entender é o fato de que quando se fala do governo Lula, existe uma dificuldade de comunicação. Na verdade, o governo Lula se comunica muito mal. Tá? E hoje, uma das melhores formas de você se comunicar com a população é através dos modelos digitais, é através da mídia, mais especificamente as redes sociais. E pode perceber uma coisa: a esquerda, de uma maneira geral, tem uma dificuldade muito grande de se comunicar por esse viés, por esse modelo. É um pouco diferente, por exemplo, da direita e da extrema-direita, que durante algum tempo, já há alguns anos, conseguiu e consegue realmente articular, desenvolver, divulgar as suas ideias com muito mais eficácia. Ponto dessa ideia, então, a gente vai verificar realmente que um dos primeiros aspectos a ser destacado dessa situação do Lula é justamente a má divulgação. O governo Lula, né, ele mostra coisas até um tanto positivas, só que não consegue divulgar de uma maneira adequada. Pior do que isso é o fato de que muitas vezes algumas dessas informações são mal distribuídas ou desorientadas, o que leva à ideia de fake news, provocando uma bola de neve e, nesse sentido, provocando uma situação até pior para a imagem do presidente Lula. Um exemplo bem claro disso foi o caso do Pix. Né? Um projeto no sentido de, por exemplo, de uma suposta taxação do Pix, sabe? Essa celeuma que ocorreu, digamos assim, e foi muito mal interpretada, tá? E desorientada, criou uma ideia muito negativa do governo Lula. A ideia de que agora, se você na verdade está fazendo Pix, você vai ter que agora você vai ser taxado pelo fato de estar fazendo Pix. Você tem que fazer uma declaração ao imposto de renda sobre a questão de que está fazendo tantos Pixes por dia, algo nesse sentido. Ou seja, a gente sabe, e é importante frisar que essas ideias elas não procedem com a realidade. O projeto do governo federal não era isso. O objetivo principal era poder fazer um monitoramento, principalmente no que diz respeito àquelas pessoas, né, que usam de má fé, por exemplo, de passar Pixes, né, em grande quantidade, um valor significativo, no sentido de lavar dinheiro. Então a ideia era poder monitorar aquele grande corrupto, digamos assim, aquele famoso grande lavador de dinheiro, né, usando muitas vezes ações, modelos como o Pix. Entretanto, o cidadão comum ficou com medo, achando na verdade que agora qualquer tipo de Pix seria taxado e qualquer tipo de Pix seria monitorado. Né? Isso aconteceu justamente porque houve uma má divulgação do governo federal em relação a isso e no outro lado, os grupos de direita e de extrema direita começaram a pegar essas ideias e transformar, em muitos casos, em fake news, que ficaram sendo divulgados em plataformas, ficaram sendo divulgados principalmente nas famosas bolhas digitais e criou um pavor. Resultado, a situação do governo Lula ficou ainda pior, porque houve uma imagem muito grande, uma negativa, e houve a necessidade então do governo recuar. E recuou como? Tirando o projeto, tirando essa lei, né, recuando no que diz respeito à ação no monitoramento de indivíduos com uma ação do PIX de sentido de grandes volumes. Né? Então, o governo recuou. E nisso que recuou, acabou provocando uma situação bastante delicada para a própria imagem do governo. Fora tudo isso, tu tem uma outra situação
que é um dos grandes calcanhares de Aquiles do governo federal, que é justamente o quê? É verificar o caso da inflação. Tá? Realmente, está tudo muito caro. Né? E realmente o governo federal não sabe muito bem o que fazer. Tu tem, por um lado, uma taxa de juros elevada, o que, em algum sentido, acaba impedindo que haja um aumento do crédito, porque sabe que o poder de compra das famílias, do cidadão de uma maneira geral, tem a ver, passa pela ideia da exposição, passa pela ideia do oferecimento de crédito. Isso não está sendo agora possível justamente porque o juros está elevado. E os juros elevados acontecem no sentido para conter a inflação. Então você tem esse outro lado. E tem a outra situação, que é o fato de que alguns produtos, né, estão muito caros, produtos da cesta básica. Então isso faz com que, na verdade, a imagem do governo federal fique até pior, muito pior, entre a população mais pobre. Porque, na verdade, é a população mais pobre que acaba sentindo todas essas situações. O ovo caro, né, o café caro. Né? Então você está vendo situações que realmente possibilitam, na verdade, um desgaste do governo federal. E o resultado veio através do que? Justamente do que a gente está verificando agora, nesse momento, as últimas pesquisas mostrando uma aprovação de 24% da população. É um valor muito pequeno, quer dizer, da imagem do governo e também do próprio Lula em si. Então, o governo Lula está passando por uma situação muito delicada. E é nova. Para o Lula, pessoalmente é nova, porque é a primeira vez dos mandatos em que ele desenvolveu para presidente, é a primeira vez em que ele é, tem uma impopularidade maior do que popularidade. Tá? E isso tem a ver justamente com tudo isso que eu mencionei aqui para vocês, a má divulgação, certo? A maneira bastante, a gente pode chamar até um tanto amadora por parte dos assessores, por parte dos ministros do governo federal, do Lula, no sentido de divulgar as ações feitas pelo governo federal. E isso não está acontecendo. Tu tem esse lado e, por outro lado, você tem a inflação. Que apesar que a inflação hoje, você fala assim, em índices de 4,5%, a inflação fica mais ou menos nesse patamar, né? E pode ser considerado como uma inflação baixa, mesmo assim, no dia a dia, a gente não sente isso. Nós não estamos sentindo essa inflação baixa, pelo contrário. O custo de vida está aumentando cada vez mais e, é claro, acaba sendo um efeito dominó. Inclusive agora com mais um aumento dos combustíveis. Então, é uma série de situações que leva a tudo isso. Uma das coisas que a gente também tem que entender é que o governo Lula, o próprio Lula em si, ele botou em algumas secretarias estratégicas, né, principalmente da parte da economia, muita gente despreparada. Né? Muitas vezes para você, tipo, poder conciliar o apoio de um partido, principalmente do Centrão, né, e botar em algumas pastas importantes, digamos, do governo federal, houve a necessidade de botar gente realmente que não tinha muita habilidade, que não tem muita habilidade. Né? A gente pode dizer que o governo Lula hoje ele tem um problema muito sério, porque em volta dele tem um monte de gente despreparada, que não sabe divulgar, que não sabe sequer falar, que não tem uma ação eficaz em alguns aspectos. Talvez algumas exceções seja o caso de alguns técnicos, como é o caso, por exemplo, da ministra da Saúde, que provavelmente, né, agora com mais uma possibilidade de alteração na equipe do governo federal, existe a possibilidade muito grande dela sair. Né? Até porque a pasta dela, na área da saúde, é muito cobiçada. Por quê? Porque o número de verbas é muito grande. Então, assim, em geral, o governo Lula, ele está em volta, assim, de muita gente ruim. Tu tem que botar esses caras ali porque eles são que aliados, né, fazem parte são de partidos políticos que acabam tendo uma influência muito grande na questão de votações no Congresso. Então você tem acordos ali com o Centrão. E aí o governo Lula tem que encaixar esses caras em pastas. E muitas dessas pastas são importantes. Né? E aí, a partir do momento que você põe um monte de gente despreparada em áreas importantes, o resultado é o quê? É justamente essa desorientação de informação, uma imagem ruim para o governo federal. E vamos lembrar que ele tem basicamente uns 2 anos ou 1 ano e meio para tentar mudar essa imagem negativa, visto que, vamos lembrar, que no próximo ano tem eleições para presidente. Então,
Ou Lula vai para uma reeleição, ou então ele provavelmente vai indicar talvez alguém. Então, o mais cotado seria o Haddad. A grande questão é o seguinte, é que se até 2026 esse índice de popularidade continuar baixo, a chance dele conseguir eleger o seu candidato ou então buscar uma reeleição vai ficar bem difícil. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.